José Miguel Júdice, começo por agradecer ter vindo a este podcast. Eu estive lá hoje para nos falar de José Sócrates e evocarmos aqueles anos de governo e de presença pública que marcaram o país. Será que os nossos ouvintes, agora ocorreu-me isto, se lembram de quem vamos falar? Pois, a memória dos povos é insondável. E, de modo geral, nós esquecemos tudo. Pois, quando ficamos mais velhotes, começamos a lembrar, mas é das coisas muito antigas. Muito antigas. Portanto, eu, com franqueza, tive de pensar um bocadinho para algumas coisas que seriam interessantes, me lembrar delas, porque estava já noutra. Então, exatamente, a propósito de se lembrar delas, o José Miguel Júdice lembra-se de quem, sobretudo? Lembra-se do José Sócrates que ganhou o governo do país em 2005, ou lembra-se mais, ou de forma mais imprecisa, do cidadão detido em novembro de 2014 no aeroporto de Lisboa à vinda de um voo de Paris? Sabe, eu, pela minha vida profissional, que fui durante tantos anos advogado, eu sou capaz de perceber que é essencial ver todo o filme, ver todos os aspectos e ponderá-los todos numa análise ou numa conclusão. Portanto, eu lembro-me de todas essas formas em que foi declinada a personagem José Sócrates. Do José Sócrates, que é da qual vamos tratar agora, e se o José Miguel permite, eu vou só lembrar aos nossos ouvintes um brevíssimo apontamento biográfico. José Sócrates foi fundador da JSD em 74 na Covilhã, militante socialista com a entrada para o PS em 1981, deputado por Castelo Branco, secretário de Estado e depois ministro do Ambiente de António Guterres, que gostava muito dele e lhe gabava a força e a determinação política. Foi comentador televisivo frente a Santana Lopes em 2002, ganhou o PS a Manuel Alegre em 2004 e um ano depois foi eleito primeiro-ministro por maioria absoluta, vindo a ser reeleito em 2009 sem maioria absoluta. Derrotado por Passos Coelho em 2011, vai para Paris estudar. É detido pela Justiça em 2014, isto lembrado, pergunto, já me disse que tem a personagem toda, em todos os seus contornos e nas suas características, mas apesar de tudo posso lhe perguntar, houve um Sócrates 1 e um Sócrates 2? Eu acho que na percepção das pessoas, sem dúvida que sim. Na sua própria presença na história portuguesa também. Mas são sempre as mesmas características psicológicas para o bem e para o mal que fizeram todo o percurso histórico de José Sócrates. Uma pessoa não faz um percurso, não toma uma iniciativa, não tem um gesto com metade de si próprio. Não, em regra não. Há pessoas que são completamente esquizofrénicas, mas não é Sim. o caso. Eu acho que ele tinha qualidades e defeitos, como todas as pessoas, mas eu acho que há uma grande continuidade. Eu penso que, fundamentalmente, ele foi foi o primeiro socialista que ganhou uma maioria absoluta. Exatamente, sim. Segundo, foi o Em primeiro, 2005. Foi o primeiro socialista que não vinha, liderante, claro, que não vinha da esquerda, que chegou ao primeiro-ministro, vinha da direita, como a Maria João bem lembrou. Terceiro, eu acho que ele poderia ter sido o homem que transformasse o PS no partido natural de governo, no partido central no sistema político, por um conjunto de razões. Mas hoje não aconteceu. Não, já vamos desenvolver todos esses tópicos que são muito interessantes e alguns deles estavam aqui para um pouco depois. Eu gostava de lembrar o Zé Miguel, naturalmente não é preciso, que o Partido Socialista adorava o seu novo líder, José Sócrates, de quem estamos a falar. Tinha quase uma relação magnética com ele antes de 2005 e em 2005, quando ele ganhou o PS. Inclusivamente, ele tinha montado no PS uma coisa, de certo modo, precursora, que foi um gabinete de estudos ambientais e de questões relacionadas com o ambiente. E depois veio a ser secretário de Estado, como eu disse, e ministro do Ambiente. Era um político, acho que está de acordo, instintivo e intuitivo, e foi um governante, pelo menos de início, muito determinado e um desbloqueador. A direita ia ao perfilhando. Não sei se lembra, ia ao perfilhando. Empresarial,
da direita... Com certeza, não é sociológica, não. Exatamente. Da direita empresarial, da direita para quem o poder da iniciativa e o poder da transformação e da ação e da intervenção num país para melhor conta muito, e ele começou com esses atributos e essas características. E não se esqueça que ele segue-se a 3 primeiros-ministros que, por várias razões, e não estou a criticar, estou apenas a registar, não foram grandes fazedores, grandes modernizadores. Sim. O António Guterres, não foi. por características psicológicas, o José Manuel O Durão que é que chama Barroso características psicológicas? Porque não era um fazedor. vivia bloqueado perante ele próprio. Sim. Eu costumo dizer que o Guterres tinha um enorme defeito, era demasiado inteligente para ser capaz de agir. Ficava paralisado e tropeçava na sua própria inteligência. O José Manuel Barroso tinha uma estratégia obviamente de sobrevivência, e portanto era preciso não fazer demasiadas ondas, e o Pedro Santana Lopes não teve tempo, teve lá 3 ou 4 meses. Não é? Sim, e portanto José Sócrates vinha com essa determinação e essa forma mentis política, se quiser. Eu lembro-me que, por exemplo, que ele foi um reformador. Nós temos aqui uma lista de reformas, já lá iremos, em todos os domínios. É evidente que as reformas são sempre ampliadas, ou quando se faz uma lista, ou algumas não conheceram a realidade, mas só o número delas e a diversidade em que elas existiram mostra uma vontade reformista. Também queria lembrar que Cavaco Silva não se desencantava com ele, Cavaco Silva então presidente, e que até houve, não sei se José Miguel Júdice se lembra, um almoço de enlevo mútuo, quando se conheceram. Não estava presente, mas lembro-me do doutor Cavaco ter dito pessoalmente, em Belém, estamos em meados de 2007, Exatamente. Quão entusiasmado estava com José Sócrates e com o que ele andava a tentar fazer e a sua maneira de estar na política. Portanto, encontrando aí talvez alguma sintonia com o que ele próprio talvez, feito. Sim, de certa forma sim, isto é, o José Sócrates, é preciso não nos esquecer, ele foi o primeiro socialista que teve maioria absoluta. Sim. E eu estive a lembrar-me disto, ele teve 45%, com a direita com 36% e a esquerda com 14%. No ano 2005. Sim. Ele, no fundo, foi um partido, fez do PS um partido central. Era a grande estratégia do Mário Soares, que por um conjunto de razões não conseguiu concretizar. Isto é, um partido que tanto pode olhar para a esquerda como pode olhar para a direita, e nessa medida é um partido incontornável. É um bocadinho aquilo que se passa em França com Macron. Em minoria, ninguém o deita abaixo, porque a esquerda e a direita ambos discordam dele, mas não discordam em conjunto. Claro. José Sócrates tentou fazer isso e poderia tê-lo feito. Poderia, de certa forma, ter modernizado o Partido Socialista para se tornar um grande partido verdadeiramente centro-esquerda. Fez moça, transtorno ao nosso sistema partidário, isso que está a dizer que ele poderia ter feito. Não podemos fazer futurologia sobre o que não aconteceu. Mas ele poderia ter alterado o sistema partidário, nesse sentido, é verdade. Podia ter antecipado quase 15 anos, 20 anos, o que vamos ter agora, que é um sistema tripartido em vez de ter um sistema bipolar. Mas é muito diferente, sistema tripartido. É uma mudança completa. Mas por isso é que eu lhe perguntava se seria mais vantajoso. Se você estiver no centro, adora que seja assim. Sim. Pois com certeza. Portanto, sim. O Mário Soares adorava que fosse assim, o Cavaco Silva adorava que fosse assim, mas cometeu um erro. Cresceu demasiado à direita. Isto é, matou a seu lado direito e, portanto, nessa medida ficou encostado à direita, nunca foi o centro dos acontecimentos, foi enquanto teve a maioria absoluta. Mas, portanto, o José Sócrates era isso. E era um homem claramente de centro, era um centrista. Claro, com certeza, pagando os serviços que eram necessários pagar ao socialismo, mas, diria eu, que não era um fanático no socialismo. Ele era um homem da chamada terceira via. Aquela via que foi concretizada, por exemplo, com o Tony Blair. Eu lembro uma vez de ter perguntado, é muito curioso isso, já depois de ele ter deixado de ser primeiro-ministro, qual era o político que ele mais admirava. E ele disse o Tony Blair. Sim. Não, disse Sarkozy. Não, está bem, pronto. Sim, mas é muito interessante. Conheceu-o então? Conheci-o razoavelmente bem. Ele era um homem que, como diz, agia, era muito impulsivo. E quando alguma coisa, eu lembro de ter feito uma vez uma crítica muito dura à Ministra da Educação, e ele telefonou-me e convidou-me para almoçar,
para falar comigo sobre a Ministra da Educação, para justificar a estratégia da Ministra da Educação e a aconselhar-me que eu falasse com ela. Portanto, era um homem que se mexia, quer dizer, era curioso nesse aspecto e em muitos outros. E a muitos outros, mas também esse telefonema agia e queria que o Zé Miguel conhecesse a ministra, porque assim ficaria mais bem informado sobre a bondade do que estavam ambos a fazer, ministra e primeiro-ministro, mas também há aí uma impaciência e um desgosto em face a uma crítica. Sim, ele, segundo me dizem, as pessoas estavam perto dele habitualmente, ele gritava muito. Com as pessoas que estavam ao lado dele. Você disse que ele era magnético, se calhar os militantes achavam, mas a elite do PS não gostava dele. Não, mas quando ele entrou havia uma espécie de estado de graça, não estou a dizer era diferente, exibia um certo vestuário. Ele não era gostado pelos que o rodeavam. Provavelmente porque às vezes eram humilhados e não gostavam de ser humilhados. E sobretudo porque ele não vinha de onde os outros vinham. Claro. Percebe? Portanto, era um outsider um bocadinho ameaçador. Era um outsider dentro do Partido Socialista. Era mesmo o António Guterres, que era moderado, mas era um moderado que tinha feito cursos honorum todo. O José Sócrates foi mais explosivo na tomada do poder. Tinha um lado explosivo, é um adjetivo ótimo. Eu acho que sim. Mas falou aí do António Guterres. O António Guterres tinha muita consideração política, achava que estava ali um futuro político, um jovem ainda, mas um futuro político. E talvez o admirasse por ele ser tão diferente. Como digo, o António Guterres, eu nunca me esqueço, uma vez lhe perguntaram o que é que ele pensava das touradas da Mar de Touros em Barrancos. Ele, em 30 segundos, deu uma resposta da qual gostaram os que eram a favor de matar os touros, os que eram contra matar os touros e os que não tinham nenhum interesse no problema. Portanto, isso era o grande mérito e a grande paralisia do António Guterres. Bem, estávamos a falar de formas de governar e de se poder ser quase ameaçador por ter capacidade de iniciativa política. Eu lembro-me que Sócrates foi capaz de ser impopular. Eu vi-o ser impopular, por exemplo, na coincineração. Eu vi-o ser impopular com Maria de Lourdes Rodrigues, já uma vez falámos disto os dois, o Zé Miguel Júdice e eu, e portanto ele não se importava se tinha que ser impopular. Porque ele tinha... Não é muito comum. Não, ele tinha um lado que, por exemplo, o Cavaco não tinha. Ele era um provocador. Era alguém que na política gostava de criar controvérsia à sua volta. Gostava de enfrentar publicamente aquilo que ele achava que eram os obstáculos que estavam no seu caminho. Não os contornava. Portanto, como disse, não se fazem amigos na política assim, mas dá-se ao país uma imagem de que ele ia fazer, mesmo que o partido não quisesse que ele fizesse. E como sabe, se há coisa que os portugueses não gostam, é dos partidos. Não gostam? Ai, vamos parar aqui um bocadinho. Não gostam. Que maravilha de Façam asserção. uma sondagem e pergunto. Não gostam, quer dizer, não gostam mesmo. Portanto, não quer dizer que não votem, mas votam, de certa forma, desesperados ou resignados. O José Miguel Júdice, pode-se votar numa coisa, pode-se sair de casa, ir a uma cabine de votos, estar numa fila de gente e votar numa coisa que de dentro detestamos? Claro. Porque acham sempre, é o que nos salva, a nossa tranquilidade, que desta vez é que vai mudar. Ai, que engraçado. O que é que o leva? Diria isso há 10 anos, há 15, há 20? Sempre pensei assim. Em 78 pensava assim, em 79 pensava assim. É muito mais assim do que se pensa. Porquê? Veja o caso 79. As pessoas... O Sá Carneiro tinha chegado ao poder contra o seu próprio partido. Ele tinha sido obrigado a levar duas vezes ao Conselho Nacional a proposta da aliança com a AD. Portanto, as pessoas gostavam do Sá Carneiro também porque ele tinha demonstrado que era mais poderoso que o partido. O Cavaco não ligava rigorosamente nada ao PSD. Nem sei se ele sabia onde é que era a sede do PSD neste sentido. Estou a exagerar como não, é evidente, claro, portanto, fazer uma caricatura. Mas as pessoas, todavia, eu lembro-me que uma sondagem feita ao Cavaco, pouco antes de ele acabar os 10 anos de primeiro-ministro, a maioria relativa dos portugueses achavam que ele não era político. Pois sim, claro. Não, mas agora vou tomar boa nota dessa sua convicção, digamos assim, de que os portugueses não gostam dos partidos. Acho isso politicamente um ponto de reflexão muito
muito inspirador. Bem, houve uma coisa que também, de certo modo, foi inspiradora e que foi, e temos mesmo que fazer aqui um louvor, porque correu muito bem, que foi a presidência portuguesa que nos coube em 2007, onde se fez a assinatura do Tratado de Lisboa. Correu muito bem ao primeiro-ministro José Sócrates. É a célebre decisão conseguimos pá, não é? Conseguimos pá para o José Manuel Durão Barroso, que era presidente da Comissão Europeia. Mas o Sócrates, eu lembro, estava bem preparado, estava muito bem assessorado, sabia o que estava a fazer, não hesitava. Os diplomatas portugueses estavam contentes, me lembro muito bem disto tudo. O país e o governo tinham trabalhado bem. E, portanto... Sabe que há um problema em Portugal inequívoco. Um amigo meu contava-me que era estrangeiro, falava mal português, foi uma repartição qualquer, perguntar se podia fazer não sei o quê. E a resposta do burocrata foi: eu não percebi nada do que o senhor disse, mas a resposta é não. Isto Isso é uma anedota. Não é essa é uma anedota. Sim. Isto é, os portugueses, tudo o que seja mudar, a primeira reação é dizer não se pode, não é possível, é muito perigoso, é muito arriscado. Há uma instalação. Ora, tipos como homens ou personalidades como José Sócrates e como Sá Carneiro, os que ia escrever uma grande provocação nessa altura, dizendo que o primeiro-ministro mais parecido com o Sá Carneiro que eu conhecia era o José Sócrates. Escreveu? Era também para ofender um bocadinho, irritar um bocadinho a direita. Mas escreveu isso? Escrevi, claro. E estou convencido que sim, isto é, eram pessoas que as pessoas tinham a sensação que eles iam desbloquear, iam cortar os nós, iam resolver problemas que estavam bloqueados e paralisados. Essa ideia de fazer que está a nossa alma. Nós, por um lado, nós somos muito diversos. Por um lado, queremos que haja alguém que faça e andamos apavorados que isso aconteça. Exatamente. Mas seja como for, a sua popularidade vinha, quanto a mim, claramente de ter um lado de líder, de carismático também. Sim. E de alguém que talvez viesse resolver algumas coisas. E resolveu algumas, sem dúvida. E resolveu algumas, sem dúvida. A social é, para mim, o grande feito da sua presidência, do seu mandato de presidente. Vamos já aí, temos ainda 30 segundos ou 40 antes de fazermos aqui uma breve pausa, mas eu vou repetir, tenho que repetir uma pergunta que fiz há pouco, porque tudo nas suas respostas até agora mostram que parece que houve um Sócrates 1, esse que estamos os dois a descrever, e eu a louvar com a presidência portuguesa, com o facto de ele ser impopular, com isto e com aquilo, com a capacidade reformista, com a lista enorme que aqui tenho à minha frente das reformas que ele fez, e depois o sombrio e irracional Sócrates 2. E começou, repara, o grande problema dele foi o que aconteceu com o Guterres também. Quando não consegue renovar a maioria absoluta, ele perdeu a cabeça. E quando o Guterres não teve a maioria absoluta que esperava, o Guterres, ao seu estilo, bloqueado nas suas contradições, foi-se embora. E ele ficou zangado com o mundo, zangado com o partido, zangado com os portugueses, zangado com a história, porque, de facto, ele esperava conseguir, no segundo mandato, mudar as coisas. É claro que ele tinha acabado de ter o problema da crise do subprime, depois a crise, da crise vamos financeira, já entrar nisso. Portanto, tudo isso, obviamente, vamos já entrar mudou nisso. A natureza dele e mudou as condições para ele fazer política. Claro, vamos já entrar nisso, mas ainda só a propósito da segunda maioria, da não obtenção da maioria absoluta em 2009, ele deixou uma péssima assinatura de mau comportamento cívico e político com Manuela Ferreira Leite, que estava do outro lado, no PSD, e eu aí achei que já as coisas estavam a começar Porque ele era violento. Era violento. Portanto, quem se metia ao caminho dele levava. Assim. Ele tinha um secreto desgosto de não ser considerado uma pessoa culta. Publicamente tinha, e segundo uma fonte absolutamente indesmentível e séria do Partido Socialista, ele tinha desde novo um genuíno e curioso interesse pela filosofia e gostava de ler, não era um artifício, e nesse sentido talvez achasse que devia ter um bocadinho mais de reconhecimento público da sua cultura, mas não saberemos nunca. Ele teve um problema, é que os seus anos formativos foram na altura de 25 de Abril, quer dizer, foi o caos total no ensino, e portanto é evidente que ele terá ficado amputado de conhecimento. Alguma coisa lhe ficou a faltar. Sim, mas depois também houve uma entrevista que ficou célebre no Expresso, quase melancólica de tão
excessiva no número de citações, parágrafo sim, havia uma citação um bocadinho rebuscada, intelectual. Sim, mas sabe, isso também há pessoas muito cultas, estou-me a lembrar do nosso comum amigo Miguel Veiga, sim. que faziam Sim, citações. fazia exatamente. Mas temos muitas saudades dele, Claro, ambos, sim, não temos? Exatamente. Fazia bem. E depois, não, mas eu lembro-me que. E depois também me lembro de outra coisa interessante do José Sócrates, que eu fiz um programa com ele, da qual eu era pivô na Rádio Renascença, seja-me permitido este desabafo, chamado A Prova dos Quatro, em que ele era um dos quatro, e ele gostava de se exibir, quer dizer, não era histrionicamente, mas a roupa tinha uma certa futilidade, ao mesmo tempo engraçada e franca, no exibicionismo de roupa de marca. Pois, eu não sei que são as roupas de marca, sou exatamente o contrário disso, e para grande desgosto de quem olha para mim, mas de facto isso parece que ele se vestia bem e com roupa da moda, e era um homem muito dado àquilo a que hoje se diz em bom português trendy. Exatamente, trendy, exatamente. Bem, falámos há pouco de reformas, houve uma que se destacou absolutamente de todas as outras, que foi a reforma da Segurança Social, mas eu quero lembrar, em todo caso, ainda para falarmos de um instinto reformista ou reformador, que José Sócrates interveio, mesmo que estas reformas não tenham chegado ao seu fim, ou não tenham... O próprio desejo de as enunciar e de as propor já mostra, já fala, abona a favor desse instinto. E na saúde, na educação, na administração pública, na economia, na obra pública, é um sem fim. Mas o Zé Miguel tinha manifestado interesse, e com razão, em destacar a reforma da Segurança Social, da qual ainda hoje, atamancadamente, porque era preciso uma segunda, vivemos. É evidente, repare, ele fez muitas reformas, que tinha um espírito reformista, sem dúvida, queria mudar as coisas, percebia seguramente que o Partido Socialista tinha de se adaptar aos novos tempos e, portanto, tinha de caminhar, largar a carga radical de esquerda que ainda tinha do passado, e a reforma social, porque eu acho que é muito importante. Porque, em primeiro lugar, porque foi feita, sobretudo, pelo ministro dele, Vieira da Silva, o que demonstra que mesmo os líderes... Que era ministro do Trabalho e da Social. Exatamente. E que mesmo personagens com caráter liderante e difíceis, às vezes são capazes de se rodear de gente de muita qualidade. Você não consegue encontrar, tenho muita pena de dizer, em 8 anos do governo António Costa, um ministro que chega aos calcanhares do Vieira da Silva, que julgo que ainda começou por ser, desde que ele saiu. Portanto... Tinha admiração por ele, era Miguel Judas. E reconhecia-lhe. Sim, e repare, porque é que esta reformação social é importantíssima? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque foi uma reforma feita à esquerda e capaz de não provocar uma reação da esquerda violenta contra essa mesma reforma. É verdade. Segundo, foi uma reforma feita de maneira gradual. Isto é, foi uma reforma, como as reformas devem ser, mas gradual, com um planeamento definido. Isto é, o aumento das pensões, do desconto para as pensões, o aumento da vida contributiva que vai fazer a pensão foi feita de forma gradual, não criando a reação daqueles que estavam perto da idade da reforma e apostando mais que os que estão longe aceitam melhor as coisas. Terceiro, é uma reforma que se reforma a si mesmo. Isto é, com a ligação à esperança média de vida. Você repare que todos os anos há uma reforma na Segurança Social e, graças a Deus, que uma esperança média de vida está a aumentar no sentido da sustentabilidade da Segurança Social e no sentido do contributo adicional das pessoas, sem que provoque uma enorme reação, porque não é preciso levá-la à Assembleia da República, votá-la, etc. Quarto, porque esta reforma permite que o sistema de segurança social público durasse mais tempo. Dir-me-á, mas não é preciso fazer mais reformas? Será, mas repare que já passaram praticamente 20 anos. E formatou, eu nunca me esqueço de uma vez, eu estava a ler o Nouvel Observateur, onde relatava um debate do Sarkozy com o Partido Socialista, a querer fazer uma reforma da Segurança Social, que só veio a ser feita passado 20 anos pelo Sarkozy, praticamente 20 anos, e ele dizia, mas eu só quero fazer em França aquilo que o vosso camarada socialista, o primeiro-ministro de Portugal, fez em Portugal. E não conseguiu fazer em França. Portanto,
Eu acho que isso foi a grande reforma, não apenas pelo seu conteúdo, mas pela forma como foi feito e pelo caráter central de ser uma reforma de esquerda. O que demonstra que é Sim. possível fazer reformas à esquerda, no sentido da inevitabilidade das coisas, mas não é muito vulgar. Olha, agora só um pequeno entre parênteses que não estava aqui, mas que me ocorreu agora. O que mostra que é possível fazer reformas à esquerda, eu sei, mas o Zé Miguel está a menorizar ou a esquecer que os tempos, a natureza da política e do fenómeno político mudou radicalmente nestes últimos anos. Os comportamentos mudaram. Hoje em dia há uma fragmentação, há maus comportamentos políticos e cívicos, há insultos. Já havia na altura, você está a falar do debate dele com a Manuela Ferreira Leite. Não, eu acho que o problema é outro, se me permite. Sim, diga. É que tivemos... Ele surgiu numa altura em que estava a chegar ao fim e não se sabia uma fase das sociedades a virarem à direita. Sim. Em 2005, os socialistas eram muito centristas por essa Europa fora. Sim. Depois, com a crise financeira, com a crise das dívidas soberanas, com a crise da imobiliária, com a necessidade de grandes reformas de austeridade por toda a Europa, houve uma radicalização à esquerda, da esquerda que estava a evoluir em relação à direita. Portanto, as reformas feitas por José Sócrates, 3 anos depois já não seriam possíveis. Já não teriam sido. E aquilo que ele quereria fazer, que era um partido socialista moderado, sobreviveu porque o António Costa percebeu, mas isso é outro filme, que o Partido Socialista, para sobreviver, não podia ser moderado. Porque todos os partidos socialistas moderados perderam e estão a perder. Na Alemanha, agora o SPD está com 14%. Está em risco de extinção, digamos assim. Exatamente. É outro filme, mas eu vou acabar com esse filme, a nossa conversa, mas entretanto até lá temos que recordar que um dia começaram a surgir sombras e suspeitas, instalavam polémicas de diversa natureza em relação a José Sócrates. A justiça começava a desconfiar dele e publicamente surgia-nos um José Sócrates reagindo quase com fúria e ira. Tinha perdido o pé por não ter a maioria em 2009, eu sei. Mas eu agora queria falar concretamente das polémicas que se começavam como 1000 folhas a crescer. Eu vou só lembrar 2 ou 3. Tinha havido umas denúncias de como projeto petista de edifícios na Guarda. Ele tinha sido, muitos anos antes, mas tinha sido alvo de 2 repreensões muito fortes e por unanimidade da Câmara da Guarda, porque não comparecia ao trabalho, porque não se comportava bem, porque os projetos não estavam bem feitos, etc. Mais tarde, coisas também mais pesadas e mais graves. Suspeitas sobre a veracidade de um diploma emitido a um domingo, não há memória, numa universidade que não tinha departamento de energia. A autoria de um livro que se veio a referir, a descobrir que não era dele, porque o próprio autor contou que era dele e que até tinha recebido uns milhares de euros, não tenho presente quanto. O licenciamento em Alcochete de um Freeport. Por exemplo, o caso dos computadores Magalhães, portanto, mau comportamento com contratos públicos. Outra coisa que eu me lembro, processos a jornalistas, polémicas exacerbadas e muito públicas com jornalistas. De repente, era outro José Sócrates, era o José Sócrates fora dele. Pois isso eu não sei dizer se era um outro diferente. Na minha maneira de ver as coisas, não era. Já tudo estava claro. lá dentro. Exatamente. Já explicou isso. Nós não mudamos a não ser se Deus intervir um raio na estrada de Damasco. Não há estradas de Damasco para as pessoas não. Exatamente, sim. Portanto, ele de facto era o que era. Eu acho que aí se misturam, mas estou um pouco a elaborar várias coisas. Primeiro, digamos, a impaciência de alguém que quer fazer coisas e que choca com uma estrutura de comportamento que é paralisante ou pelo menos não anda depressa.
E então passa a ser secundário. Uma tendência ou uma desvalorização dos procedimentos. A ideia de que as coisas têm a ser feitas e depois logo se vê. Pronto, isto é uma característica. Outra característica, sem dúvida, uma pessoa colérica. Sim. Podia ser uma pessoa impaciente e não colérica. Exatamente, podia ser um secundário, claro, não é a mesma coisa. Mas é um primário nesse sentido, colérico. Sim. E, portanto, colérico, quando as coisas lhe começam a correr mal, ele, que provavelmente tem uma dificuldade, você está-me a dizer, eu não sabia, que ele tinha uma espécie de complexo de inferioridade de não ser culto. Portanto, provavelmente havia ali dentro dele alguma insegurança muito Sim. mais profunda do que eu próprio pensaria que houvesse. Exatamente. E a cólera, a reação brutal, a agressividade, que pessoas me falavam, que gritava com os colaboradores, etc. E mesmo às vezes nas entrevistas televisivas. É uma segunda característica que se junta à da impaciência. A terceira, e é isso que mais me surpreende, porque aparentemente ninguém terá reparado, ele teve comportamentos que eu chamaria desviantes, ainda que não sejam criminais. Não sabemos se são ou não são. Ainda não sabemos 10 anos exatamente, depois. 10 anos ou mais. Isto é, Sim. portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Ele, a forma como ele organizou o pós de política foi de alguém que, além de ser provavelmente colérico e provavelmente impaciente, foi também uma pessoa imprudente. Repare, vamos imaginar que a teoria colocada em cima da mesa por ele é correta. Que ele não era dono daquele dinheiro todo, o dono era um amigo dele muito próximo. Ora bem, o Mitterrand, há 40 anos, era, toda a gente sabe, tinha apoios financeiros que vinham de alguns amigos dele, que eram muito ricos, que no fundo o ajudavam a sustentar. O Barégovoy teve um amigo muito rico, que foi primeiro-ministro francês, que lhe emprestou dinheiro para ele comprar uma casa. Esses comportamentos, 30 anos depois ou 20 anos depois, já não eram possíveis. Não eram aceitáveis. Já não eram aceitáveis na sociedade. Exatamente, sim. Portanto, e alguém que tenha ambições políticas, porque ele manifestamente, julgo eu, queria ser candidato a Presidente da República, ou voltar até, quem sabe, a ser Primeiro-Ministro. Com certeza. Portanto, como outros tentaram, portanto, não tinha desistido da política. É de uma imprudência que raia a loucura. A loucura, era isso que Porquê? eu Porque, de raia o facto, desequilíbrio. quer dizer, eu percebo que ele dissesse, eu preciso viver com alguns níveis, preciso ter alguns gastos, não quero ir ganhar a vida como administrador de empresas, ou, portanto, emigrar. Bom, preciso de algum rendimento, mas precisava talvez de umas centenas de milhares de euros. Não precisava da disponibilidade de tanto dinheiro. Portanto, há aqui, eu digo, há uma impaciência, uma cólera e uma imprudência que são talvez os pés de barro do homem que, se não tivesse esses pés de barro, podia ter marcado a história de Portugal de uma outra maneira. O José Miguel, mas, por exemplo, o paroxismo máximo disso, eu podia citar um congresso em Matosinhos do Partido Socialista nas vésperas das eleições de 2009, que foi o cúmulo da grande produção, da grande propaganda, do grande endeusamento do líder, ganhou com 97%, já me pareceu aquilo meio paranoico, mas eu agora queria focar-me no primeiro-ministro completamente a correr para a frente, nas vésperas, no ano 2011, recusando-se a ver, a assimilar, a encarnar a resposta àquilo que de horrível tinha ocorrido em 2008 com a falência do Lehman Brothers e uma crise internacional gravíssima, e que depois foi preciso o PS chamar a Troika, haver eleições, ele pedir para Passos Coelho. Mas repare, isso é muito curioso também. Porque mas foram 4 banqueiros que foram ao gabinete dele. Não sei se lembra do paroxismo daquele momento. Lembro perfeitamente. Mas isso insere-se perfeitamente das características que eu estou aqui a revelar. Repare. Pois, eu também penso que sim, por isso é que eu disse. O mundo e as coisas tiraram-lhe o terreno debaixo dos pés. Sim. E ele ajudou, porque não só com culpa dele, eu não me esqueço, porque depois as pessoas esquecem-se, é que a Comissão Europeia, quando há a crise do Lehman Brothers e tudo o que vem aí, definiu que os países deviam não deixar a economia ir-se abaixo, e uma estratégia boa para isso era reforçar brutalmente o investimento público. Ora bem, e portanto ele, de repente,
tinha toda a gente, mesmo os controladores da saúde financeira do país, e gasta. Investe de qualquer maneira. Investe depressa. E com a precipitação, com a impaciência e com a cólera, ele acrescentou a isso mais do que talvez poderia ou deveria ter acrescentado. Segundo, a manipulação das contas públicas era uma realidade muito típica e designadamente nos países do Sul. O caso da Grécia era o caso mais paradigmático. Sim. Portanto, havia muita engenharia financeira que já vinha de trás. Não. Mas que foi essa que o próximo governo, o de Passos Coelho, veio a descobrir. Mas já tinha acontecido antes. Não estava orçamentada. O colocar dívida fora do que era o perímetro restrito do Estado, porque a Comissão Europeia assim deixava, era um segredo de polichinelo que se fazia. Portanto, quando ele vê o mundo a ir por aí abaixo, quando ele vê aproximar-se a fatídica percentagem dos 7% para o endividamento da República, que se consideraria que era um limite a partir do qual não se podia sobreviver, quando ele começou a ver que tudo o que ele tinha feito, toda a sua imagem na história estava a esboroar, ele faz uma fuga para a frente, ele faz uma tentativa de, mais uma vez, tirar da cartola um ato de grande prestidigitação e de resistir até ao paroxismo àquilo que inevitavelmente era necessário fazer, mas que ele via perfeitamente, que era um homem muito inteligente, que seria o fim dele. Não é por acaso que o que vai a seguir a acontecer é que houve uma mudança em 2011, o resultado da direita ultrapassou 50%. Não é? Exatamente. Ora bem, e isso não acontecia antes, nem aconteceu depois. Portanto, ele viu que estava perdido e teve a atitude de, muitas vezes, as pessoas, quando estão perdidas, avançam desesperadamente. Exatamente, correm para a frente. Correr para a frente. E penso que tudo isto tem a ver com as mesmas características psicológicas. Das quais temos vindo a falar, mas isso de facto foi uns meses e uma semana. Sim, claro. E umas semanas claro. inquietantíssimas. Zé Miguel, nós vamos continuar a conversar, eu tenho que me despedir dos nossos amigos ouvintes da rádio, mas quem quiser continuar connosco, e eu se fosse assim continuaria, continua em podcast. O Zé Miguel Judice vai continuar. E então despedimos agora da rádio, continuamos em podcast. Como é que lembra exatamente como é que o próprio Zé Miguel Judice se lembra desses momentos tão... Era indescritível essas semanas que antecederam a vinda da intervenção da Troika, a aflição do Fernando Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, que teve que dar uma entrevista, creio que ao Jornal de Negócios, o tirar da cartola ao PEC 4. Qual é a sua opinião sobre o PEC 4? Teria aconselhado... Era de novo uma forma de tentar evitar o inevitável, apostando na prudência dos líderes europeus para evitarem coisas arriscadas. A Merkel era uma pessoa completa, total e absolutamente prudente. Faria tudo para não fazer nada, se possível. Para só fazer alguma coisa quando já era inevitável que tinha de ser feito e quando toda a gente já estava disponível para aceitar que ela fizesse. Portanto, ela, de alguma forma, deixou-se ir um bocado naquela teoria do PEC 4, que era uma forma de tentar desesperadamente evitar o inevitável. Mas quem tinha a informação científica, técnica, financeira e económica toda, que era o ministro, a escolha dele, o Teixeira dos Santos, disse-lhe: não é possível, isto não vai dar, os mercados não vão aceitar. Mas como sabe, ainda hoje há uma parte considerável do país e até das suas elites intelectuais e políticas que consideram que foi uma berra do Passos Coelho, que a quem terão dito: se não vais agora não há eleições, perdemos o comboio, não sei o quê. Não acompanho isso, não acompanhava isso. O que eu estou a dizer é que tudo se pode dizer, mas eu acho que a vinda da Troika era inevitável. Dadas as características em que estava a nossa economia, muito frágil. Portanto, agora, é perfeitamente compreensível que alguém não faça harakiri. O que ele fez foi tentar morrer em combate. Claro. Vamos para a frente com o PEC 4, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou convencê-los, em vez de pegar numa espada e fazer harakiri. Não, ele não queria fazer harakiri. E o Teixeira dos Santos, com, aliás, creio que ficaram relações cortadas, impôs-lhe o harakiri. Portanto, e não era uma conspiração com o Passos Coelho, são disparados sem nome. Não era com o Passos Coelho. O PSD é que teria obrigado, entre aspas, ou levado
Passos Coelho Não, a não votar o PSD, a não votar aquele PEC 4 para terem eleições. Eu acho que não, porque o que seria inteligente Também julgo que não. O que seria inteligente do PSD, e a gente tem de partir do princípio que apesar de tudo há um mínimo de inteligência dentro destas estruturas, era deixar que o Partido Socialista bebesse o cálice até às fezes. Isto é, que ele avançasse com o PEC 4, que sussurrasse o PEC 4 e a seguir, quando fosse inevitável o que tinha de ser inevitável, já não podia ser dito, como depois veio a ser dito, como uma estratégia que foi criada artificialmente, que o PEC 4 era milagroso, evitava a Troika e foi a perversidade de Passos Coelho, exatamente, o desejo horrível de fazer mal a toda a gente, que insistiu na Troika. Isso não faz qualquer sentido. Mas está consciente do meu que ainda ponto se diz. de vista, eu não vivi isso, não acompanhei isso, não estive dentro disso. Eu, na altura, não tinha sequer nenhum programa de rádio, nem de televisão, nem de jornais. Estava completamente fora disso. A última vez que eu falei com ele antes dele cair foi uma... Tomei a iniciativa de o fazer e liguei-lhe, porque eu tinha tido um contacto com ele, depois posso contar isso, sobre uma coisa chamada a Frente Trejo, a Zona Ribeirinha, uns anos antes. Eu telefonei-lhe e dizia, Sr. Primeiro-Ministro, ele tinha acabado de ter as eleições em que não tinha maioria absoluta. Eu disse, o senhor hoje deve tentar imediatamente fazer um governo de coligação, e o senhor ou faz à esquerda ou faz com o CDS, que o PSD não vai conseguir fazer. Mas faça-o, porque o senhor, se não fizer um governo de coligação, não vai ter força, eu nem sabia a missa à metade, para aguentar o que vai ser um governo minoritário, depois de ter sido maioritário, que não é minoritário, sim, daí a melhorar, era a piorar, com uma crise a nível europeu, a nível mundial, uma crise em que não se sabia onde ia terminar, e ele agradeceu a minha sugestão. Quando é que isso foi? Isso foi logo. Foi uma semana. Mas que mês? Foi uma semana depois das eleições, ou 2 dias depois das eleições, estamos lá em 2009, final de 2009. Não me lembro, portanto, telefonei ao senhor e disse isto. Ele não respondeu, disse qualquer coisa assim. E o que é que o fez fazer isso assim, Zé Miguel? Não, porque o país tinha de ser governado. Ele, apesar de tudo, em 2009, tinha tido 38,5% de votos. Sim, sim. E tinha a esquerda com 17,7%. A esquerda, nessa altura, o PS é um partido de esquerda, que eu saiba, tinha tido 55% dos votos. Não havia as mínimas condições para que a direita governasse. Foi, aliás, a mesma razão, porque eu em 2015 não achei mal o que fez o António Costa, porque o que seria a direita a governar naquela fase, com cerca de 40% e com 60% da esquerda, toda radicalizada, a não o deixar fazer coisa nenhuma. Sabe, interessa muito mais o sistema político do que os partidos em concreto. Portanto, ele tinha de governar, ele não tinha maioria absoluta, ele tinha de ir buscar a maioria absoluta. Era o que eu acharia que ele devia fazer. Sim. Não sei se ele tentou ou deixou de tentar. Ele foi muito simpático na resposta, já nem me lembro. Também eu não fiz isto, nem tomei uma nota, não vou escrever memórias, não interessa nada. É a primeira vez que conto isto. É a primeira vez que conto isto. E, portanto, nem me lembro o que é que ele me respondeu. Mas evidentemente, ou ele não respondeu nada, ou o que ele me respondeu levou-me a concluir que isso não ia acontecer. E pronto, e não. Depois disso, voltei a falar com ele. Já ele estava em França a estudar. E, de facto, impressionou-me. Procurou? Telefonei-lhe, porque ele tinha dito quando vier a França, eu gostava de falar consigo. Paris. E telefonei-lhe e convidei-o para almoçar, porque eu salvo aos poderosos, gosto pouco de ser convidado por eles. E, portanto, convidei-o para almoçar, para jantar. Ele apareceu-me como um estudante, vestido como um estudante, já não era exatamente mochila às costas, já não as marcas, e, portanto, eu acreditei fundamentalmente que ele estava a viver na minha ilusão, que ele estava a viver como um estudante. E, aliás, uma mansarda em Paris. E, aliás, admirei-o imenso por não ir ganhar dinheiro a fazer coisas que normalmente, depois de ser primeiro-ministro, a admiração que eu sinto pelo Passos Coelho, pela mesma razão. E, portanto, que ele estaria a estudar. Portanto, pareceu-me, foi uma conversa muito divertida, disse-me coisas, das quais a do Sarkozy, mas se eu lhe contasse outras que ele me disse, e sim, cairia o Carmo e a Tindade. Não vou contar. Não, mas... Sobre o Partido Socialista, sobre comportamentos sobre pessoas, políticos. Sobre governantes, sobre banqueiros, sobre muita coisa. Mas falou de forma muito aberta. Era ressentimento, era estar a falar à vontade. Eram histórias, eu fiz-lhe perguntas, porque achei graça a ver as perguntas, e ele falou com... Desbobinou sem nenhum controle, e portanto disse-me coisas que eu fiquei estupefacto,
saber que ele pensava isto, que ele sabia isto, que as coisas tinham acontecido assim. Não, nunca falarei disso, porque conversas privadas são obviamente privadas. Eu não respeitei a regra com o Sarkozy, mas toda a gente sabe que ele tinha uma grande admiração por Sarkozy e o Sarkozy por ele. Pois tinham. Achavam-se imensa São graça. muito mais parecidos do que se pensa. Não, tem toda a razão. Também acho isso, absolutamente. José Miguel, porquê é que não faz... As pessoas que não pensam fazer memórias dizem muitas vezes eu não faço memórias, que é o caso, por exemplo, do Dr. António Costa e agora do seu. Não comparo, santo Deus. Não estou a comparar, estou a comparar a reação de duas pessoas perante o facto de fazer memória. Ele tem coisas para contar, eu não tenho coisas para contar. Coisas importantes, tenho coisas que eu vi e que eu apresentei. Não, mas enfim, isso não faz parte, os seus não faz ouvintes, parte do tema do programa. Certamente, e vou já mudar, mas corro o risco de desconcertar os seus ouvintes com acessos de humildade talvez excessiva. Não ter nada para contar. Não sei se é humildade. Não. É pura e simplesmente achar uma constatação. Que não me apetece. Eu nunca pensei nisso e nunca tomei notas sequer. Não, mas isso é uma coisa. Outra é achar que o que é que eu ia contar ou não tenho vida para isso. Claro que tem biografia. Eu assumo. Talvez, assumo aqui que sim. Espantou-se um dia quando... um dia do inverno de 2014, nós vimos pela televisão, as televisões tinham sido avisadas, a prisão de José Sócrates, ou soubemos logo. Espantou-se. Espantou-me das mais variadas maneiras. É a primeira vez que um primeiro-ministro era preso. Um ex-primeiro-ministro. Espantou-me que se levasse sob prisão alguém que, podendo, e segundo parece, sabia que ia ser preso, que tivesse voltado a Portugal em vez de ir para outro sítio qualquer. Espantou-me que de facto tivesse sido detido tanto tempo, não tanto como agora está de moda em todo caso, para o primeiro interrogatório. Espantou-me que aquilo que imediatamente foi dito, que ele era a razão de todos aqueles acontecimentos. Espantou-me, deixou-me verdadeiramente... Que era fraude fiscal, branqueamento de capitais, corrupção, dinheiro. Pela primeira vez ouvi falar do engenheiro Carlos Santos Silva. Exatamente, e do motorista com uma mala de dinheiro. Espantou-me tudo isso. E espantou-me tudo isso porquê? Porque ainda que tudo isto tenha uma explicação, o grande problema é que na política ou na vida, quando uma pessoa demora 3 horas para explicar uma coisa que se afirma em 3 minutos, a explicação nunca resulta. Portanto, quem tem alguma intenção de ter uma vida política deve ter o cuidado de nunca ter explicado durante 3 horas, seja o que for. E ele não teve manifestamente esse cuidado. Ele fez coisas que efetivamente não devia ter feito se tivesse um desejo de preservar o seu legado. E porquê é que isto é importante? Podia ser que o legado do Partido Socialista Moderado não sobrevivesse à viragem à esquerda causada pelas troicas deste mundo e por tudo o que nós assistimos. Mas, sem dúvida, que o que aconteceu em relação ao José Sócrates matou por muito tempo, não sei se para sempre, a hipótese de um Partido Socialista moderado, centrista, amigo da economia e do crescimento. Matou. Porquê? Porque o símbolo disso, a imagem farol disso é o José Sócrates. Ora bem, e se o Partido Socialista, e bem, não traz o José Sócrates para a ribalta, é porque ainda não foi preciso. Se um dia houver verdadeiramente a sério um combate entre um líder da ala esquerda do Partido Socialista e um líder da ala direita, pode ter a certeza... Este foi a brincar. Não foi a brincar, respeito muito o Carneiro, mas é evidente que votaram nele para demonstrarem que estavam resignados ao Pedro Nuno Santos, mas não era manifestamente alguém em quem aquela gente toda tivesse a mínima confiança que algum dia pudesse ser um bom primeiro-ministro. Portanto, mas quando for a sério, verá que o líder da ala esquerda nesse combate interno irá tentar associar o líder da ala direita ao legado socratista. Vai ver que isso vai acontecer. Portanto, estou convencido que um projeto do Partido Socialista Moderado se tornou praticamente impossível. E agora a única forma de haver um partido moderado em Portugal é o PSD. O PSD tornar-se um partido moderado, o que irrita muito a direita, ou alguma direita, mas que é a única alternativa do sistema funcionar. Nunca juntou ao PSD até há 15 dias, ou até há um mês, a palavra moderado. Não era o adjetivo que diria. Eu sempre disse isso.
Eu sempre disse isso. Eu no tempo do Sá Carneiro, escrevi aliás sobre isso, eu sempre disse que o Partido Social Democrata, ou PPD, não podia transformar-se num partido de direita, devia ser um partido que governasse à direita, em relação à esquerda, e que governasse com a direita. Sempre discordei de uma tendência para o PSD, a certa altura, ser um partido que metia lá tudo. E sempre achei que o PSD não deve competir no terreno de partidos que estavam adormecidos, mas hoje em dia existem. Estou a falar do Chega para as forças mais radicais à direita, e estou a falar do liberal para as forças mais favoráveis à economia liberal, porque esse não é o território do PSD. E, portanto, qual é o território do PSD? É o território centrista, é o território da ideologia do PSD, é o território. Eu sempre disse. Sempre se disse que o PSD não tinha ideologia? Tinha, mesmo quando não tem, é uma ideologia. É uma ideologia. Eu sempre disse que nunca discordei da estratégia do Rio, sempre achei que o Rio era completa, total e absolutamente incompetente para a concretizar ou para fazer qualquer coisa desse tipo. Como se viu. Como se viu. Zé Miguel, não estranhou que. Ou seja, o António, formulando de outra maneira, António Costa mostrou-se evidentemente chocado minutos depois de saber daquela detenção de José Sócrates naquelas circunstâncias, mas separou imediatamente essa ocorrência do Partido Socialista, e veio aquela frase que nasceu aí: à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da polícia. Só que isso é até hoje. Eu pergunto, não devia o PS ter feito uma meia-culpa, alguma coisa, qualquer coisa, até hoje? Há uma regra de ouro da política que não é uma grande regra moral, mas é uma regra da política. Devem-se corrigir todos os erros, mas nunca os reconhecer. Pedir desculpa na política é sempre algo que os políticos acham que é perigosíssimo. Mas eles corrigiram? Também tivemos agora nesta segunda parte. Uma pergunta de cada vez. Está bem. Isto é, estou a dizer porque é que eles fizeram o que fizeram. Sim. De alguma forma tentaram, com certeza, corrigir algumas coisas, com certeza que sim, não acompanho por dentro isso, mas e tanto assim que os portugueses voltaram a confiar neles. É verdade. Portanto, e voltaram a confiar duas vezes, quer dizer, e é muito curioso que nas eleições de 2019 o PS e a esquerda voltaram aos 55%. Sim. Com o PS um bocadinho menos do que tiveram no tempo do Sócrates. Sim, mas é muito. Dos 2009 Sócrates teve mais que o António Costa quando ganhou em 2019, mas seja como for, ganharam a confiança dos portugueses. E, portanto, alguma solução encontraram. Conseguiram-se afastar da imagem tóxica do Sócrates, com muita frieza. Com muita... Enorme frieza. Obviamente... desagradando, como é compreensível, muito ao Sócrates, que, no entanto, teve uma coisa curiosa, é que eu pensava que ele se iria vingar dos que se esqueceram, afinal, que o conheciam. Mas não, ele resolveu não entrar por aí, não sei porquê, não faço ideia nenhuma, nem me interessa. O que eu sei é que ele, de alguma forma, era um lobo solitário e continuou um lobo solitário. Todos os socratistas, afinal, não eram socratistas ao ponto de irem com ele, fosse ponto fosse. Outros líderes do Partido Socialista ou da direita tiveram apoiantes que iriam para o inferno, se necessário, com aquele líder. Ainda que não fosse provável que fossem para o inferno. Agora, com Sócrates não havia ninguém, nem o seu braço direito, que agora é deputado do Parlamento Europeu, não me lembro o nome dele, foi ministro da Presidência. Pedro Silva Pereira. Eu creio que, além daquelas palavras habituais de estilo que se fazem nessas alturas, nunca mais vi sequer o Pedro Silva Pereira a dizer do Sócrates 1/10 do que eu estou aqui a dizer, e não tendo nada a ver com ele, como é óbvio. Só a última pergunta. O PS... não corrijas um erro, ou corrige o erro, mas não o reconheças. Disse-me você que era um mandamento da política. Sim, exatamente. Mas e portanto o PS terá corrigido os erros, mas a verdade é que no António Costa II, que é aquele que lidera a maioria absoluta, viu-se envolvido numa data, não diga ele próprio, que está longe de ser provado e não há meio de sabermos nada, nem nós, nem ele, nem o país, nem ninguém. Mas numa data de casos, de pessoas relacionadas... É verdade, mas Maria João, a gente pergunto. responde-lhe,
Nós esquecemos é de tudo. Eu tenho o Cavaco Silva na conta de uma pessoa de uma seriedade absoluta. Sim, à prova de bala, sim. Mas já viu o que fizeram as pessoas, ou algumas das pessoas que estavam agarradas, Sim. pertinho dele? O poder atrai, infelizmente, o poder atrai Não olha à esquerda nem à direita. Atrai esse tipo de pessoas, claro. E elas são muito hábeis, são muito inteligentes. Sabe que para ser honesto não é preciso ser muito inteligente, basta ser honesto. Para ser malandro, a inteligência é muito importante. Acha que... Não quer dizer que não haja desonestos burros. Mas isso até para com eles são maus. Zé Miguel Júdice, acha que agora vamos entrar, já estamos entrados num sistema de tripartido, 3 partidos? Não sabemos ainda, mas não sabemos, é provável. Não sabemos, à hora que isto for para o ar, já saberemos. Claro. Os portugueses já sabem, nós não, porque estamos a gravar com alguma antecedência, exatamente para não interferir na campanha eleitoral. Mas eu queria lhe perguntar, é um cidadão pessimista sobre o seu próprio país ou não, para terminarmos? Não, eu acho que... Não acha o país cansado, baço, o país é melancólico e pobre? O país é um país velho. E é um país a envelhecer. E é um país a perder juventude. E é um país a perder pessoas ambiciosas, com determinação. Com uma questão demográfica terrível. Pois é, tudo junto, não é? Portanto, este é o país que somos. E eu faço parte dele. Já não vou para novo, como dizia um amigo meu há tempos. Isto é, eu acho que Portugal tem problemas pela frente. Agora, há uma frase que eu, quando estive preso politicamente... em 1970... 74 ainda, sistema, sim. Que eu li, que era de um historiador chamado Toynbee. Sim. E que a frase era esta, e dizia, a resposta a esta pergunta: porquê é que a civilização nasceu no delta do Nilo e não nasceu na savana africana? Porquê é que nasceu onde tudo era difícil e não onde tudo era fácil? E ele diz: sobreviveram quando julgavam estar condenados. E na tarefa ingente de adaptarem-se às condições adversas, avançaram a passos enormes. É na adversidade que se avança. Portanto, eu acredito que Portugal terá em si mesmo a energia de dar volta aos seus próprios problemas. Se vai dar ou não, já eu não vou saber, porque eu não vou cá estar muito tempo mais. Zé Miguel Júdice, muito obrigada. Foi um prazer não só conversar consigo, como rever este quadro, um dos quadros da nossa democracia, a fazer 50 anos, que foi o socratismo, e ter vindo aqui ao Observador. Muito obrigada. Obrigado eu, Maria João, por esta sua prova de amizade.